Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Essa aula, excepcionalmente, está sendo gravada de maneira assíncrona. Nós vamos estar falando um pouco a respeito dos blocos econômicos. Eu vou estar compartilhando a tela aqui com vocês. Primeiramente, nós temos que ter em mente que bloco econômico é uma associação de vários países, a fim de formar um mercado regional comum, através da facilidade tarifária existente entre os membros. Essas associações, elas podem ser de vários tipos, como, por exemplo, uma união aduaneira, quando há a redução ou a eliminação de impostos. Também existem as zonas de livre comércio, quando as mercadorias podem ser vendidas praticamente sem taxa entre os países. E, finalmente, há o mercado comum, onde eles vão conviver sobre as políticas iguais de um livre comércio, com tarifas externas e circulação de capital, pessoas, mercadorias. Para que a gente possa entender um pouquinho o que vem a ser esses blocos econômicos e como eles emergiram, é necessário que a gente entenda um pouquinho sobre o contexto em que eles foram inseridos, a respeito da história desses blocos econômicos. A gente pode considerar que a formação dos blocos econômicos é um sintoma muito recente da globalização, daquela primeira aula que a gente falou sobre a diminuição de espaço não, de distância, que não seria necessariamente a distância física, mas sim uma distância de comunicação, porque as coisas se tornaram mais fáceis. Nesse panorama, as transações comerciais elas foram intensificadas com a consequente diminuição das fronteiras entre as nações signatárias. Todo bloco econômico ele é fruto de um acordo intergovernamental, e geralmente ele surge devido às afinidades regionais que facilitam e, de certa forma, vão privilegiar as trocas econômicas entre eles. Em sua maioria, eles são formados por países vizinhos ou por alguma característica, por algo que os una geograficamente, como, por exemplo, o Oceano Pacífico. O marco histórico desse fenômeno ele pode ser considerado a partir da Guerra Fria, uma vez que foi quando o mundo ele foi dividido em dois grandes blocos econômicos, que foi os ideológicos e os políticos. Contudo, a gente vai ter a data de 1956, que a gente vai ter o primeiro bloco econômico, tal qual a gente vê atualmente no modelo atual. Assim, surgiu entre a Bélgica, a Alemanha Ocidental, a Holanda, a Itália, Luxemburgo e França, a CECA, que é a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Posteriormente, a gente teve a formação de inúmeros blocos econômicos entre os anos de 1960 e 1990, que foi especialmente após o fim da União Soviética. De fato, o comércio entre os países que compõem um bloco econômico, ele aumenta significativamente, gerando tanto um crescimento econômico para as partes envolvidas, quanto diversos outros privilégios entre eles, podemos assim dizer. No entanto, a crise da União Europeia, que aconteceu em 2011, ela passou a demonstrar uma dificuldade de estabelecer patamares comuns entre as nações com economias distintas. Trouxe aqui para vocês as características dos blocos econômicos. Como características, a gente vai ter a própria realização das negociações comerciais, num conjunto de acordo comum entre os países. A gente vai ter que eles vão possuir internamente, aqueles que são países membros, regras e leis que vão facilitar essas transações comerciais e que obrigatoriamente devem ser respeitadas. Os blocos, eles são sempre formados tendo como princípio básico o objetivo de que todos os países membros, eles precisam ser beneficiados comercialmente.
e eles vão possuir estatutos internos com normas e regras que vão possibilitar esse bom funcionamento. Eles vão possuir interesses em comuns, no que se refere ao desenvolvimento econômico e às relações econômicas. Grande parte desses blocos nós veremos que eles são formados por países vizinhos por conta da facilidade geográfica de fazer transações comerciais. Esses blocos econômicos eles começaram a se formar após o final da Guerra Mundial. Porém, a gente tem que o avanço da globalização se deu na década de 1990, que foi quando eles realmente ganharam força. E foi onde muitos deles surgiram. Eles vão apresentar como característica o fato de possuírem sistemas de cooperação econômica, técnica e comercial. Inclusive, costuma haver um aumento dos investimentos entre os países do bloco, porque quanto maior a demanda, maior a compra, maior a troca, maior essa conexão entre eles. Além da livre circulação de mercadorias e serviços, muitos desses blocos, eles facilitam também a circulação de pessoas integrantes do país do bloco, fazendo com que possa haver essa troca de cultura e comunicação. E esses blocos econômicos, eles entram em funcionamento, em vigor, após diversas negociações entre os países membros. Ou seja, não é uma coisa fácil, uma coisa que acontece de uma noite para o dia. É algo que precisa ser pensado, precisa ser conversado, precisa ser colocado no papel, até que todos eles cheguem a um acordo, porque justamente ele vai visar alcançar benefícios para todos os países integrantes. Daí eu coloquei também para vocês as vantagens e as desvantagens de se fazer parte de um bloco econômico. A principal vantagem que a gente vai observar que é decorrente dessa união econômica entre os países é a redução ou a eliminação das tarifas de importação. Isso daí vai permitir que a compra dos produtos seja mais barato, bem como a gente vai observar também a redução da tarifa alfandegária, que também estimula a circulação de pessoas e mercadorias. A gente vai perceber também que esses produtos eles podem se beneficiar da redução nas importações das matérias-primas, o que vai refletir nos custos da produção, reduzindo ainda mais os preços dos produtos, ou seja, a comercialização entre os países membros desse bloco vai sair muito mais em conta, o que é muito benéfico. Aquelas empresas que não se adaptarem às transformações, bem como aquelas que não possuírem estrutura para concorrer com as rivais de outros países, elas vão falir. E está justamente aí a desvantagem de se ter um bloco econômico, porque você precisa acompanhar essas mudanças de forma que nem sempre os países estão esperando por essa formação, ou estão preparados para lidarem de frente com uma situação dessa. Como consequência, a gente tem que eles fecham os postos de trabalho, eles diminuem as rendas dos setores, onde não houver eficiência, o que é muito preocupante. Trouxe aqui para vocês quais são os principais blocos econômicos que a gente visualiza hoje em dia, que é a União Europeia, maior deles e um dos mais importantes, a NAFTA, o Mercosul, o Pacto Andino, e que seria a Comunidade Andina das Nações, a APEC, a ASEAN, SADC, a MICA, Aliança do Pacífico, Benelux, o EFTA, que é a Associação Europeia do Livre Mercado, a UEA, União Euroasiática, ECOWAS, que é a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, e o BRICS. Nós vamos estar falando um pouquinho de cada um deles de uma forma bem rápida para vocês perceberem um pouco das características, e a gente vai estar mais focado no BRICS, que é um bloco econômico que teve muita influência nesses últimos anos. Vocês vão entender o motivo pelo qual. Eu coloquei aqui para vocês o primeiro deles. Opa.
Pessoal, eu tive um probleminha aqui com o compartilhamento do slide, mas já voltou. Como eu estava falando para vocês, é, nós vamos falar um pouquinho mais aprofundado a respeito do BRICS. Mas antes, eu quero falar um pouquinho para vocês a respeito dos demais blocos econômicos, que são os principais atualmente. Dentre eles, a gente tem a União Europeia, que de longe é um dos mais importantes. E ela foi oficializada no ano de 1992, através do Tratado de Maastricht. Esse bloco ele é formado pelos países Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, os Países Baixos, que estão localizados ali perto da Holanda, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, Romênia e Suécia. E esse bloco, ele possui como moeda única o euro, que é um sistema financeiro e bancário comum. Os cidadãos dos países membros, eles são também cidadãos da União Europeia. E, portanto, eles podem circular e estabelecer residência livremente pelos países da União Europeia. Esse bloco econômico também apresenta como característica que ela possui políticas trabalhistas, de defesa e de combate ao crime de imigração em comum. A União Europeia ela possui os seguintes órgãos: a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu e o Conselho de Ministros. Já o NAFTA é o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio. Quem faz parte dele são os Estados Unidos, o México e o Canadá. Ele começou a funcionar no início de 1994 e ele oferece aos seus países membros vantagens no acesso aos mercados dos países. Ele acabou por estabelecer o fim das barreiras alfandegárias, o fim das regras comerciais em comum, proporcionou a proteção comercial e os padrões de leis financeiras. Não é uma zona de livre comércio, porém ele acabou por reduzir essas tarifas de aproximadamente 20 mil produtos. Tiveram seus preços reduzidos desde a formação em 1994. O Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, ele foi oficialmente estabelecido em março de 91, e ele é formado pelo Brasil, pelo Paraguai, pelo Uruguai, pela Argentina, e a Venezuela atualmente ela está suspensa. Eles têm uma previsão para no futuro haver a entrada de novos membros, como por exemplo o Chile e a Bolívia. O objetivo principal do Mercosul é eliminar as barreiras comerciais entre os países, aumentando o comércio entre eles de fato. Outro objetivo também muito importante é estabelecer uma tarifa zero entre os países e, num futuro próximo, uma moeda única. O Pacto Andino, ou a Comunidade Andina de Nações, é outro bloco econômico da América do Sul, e esse bloco ele é formado pela Bolívia, pela Colômbia, pelo Equador e pelo Peru. Ele foi criado no ano de 1969 e ele foi criado com o intuito de integrar economicamente esses países membros. As relações comerciais entre esses países chegam a valores importantes, muito embora os Estados Unidos sejam o principal parceiro econômico do bloco. Ou seja, muito embora sejam os países da América do Sul que componham esse bloco, os Estados Unidos têm uma relevante influência sobre esses países. A APEC, que é a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, ela foi criada em 93, na Conferência de Still, que é entre os Estados Unidos da América. E esse bloco, ele é integrado pelos Estados Unidos, pelo Japão, pela China, pelo Taiwan, pela Coreia do Sul, Hong Kong, que é uma região administrativa especial da China, Singapura, Malásia, Tailândia, Indonésia, Brunei, Filipinas, Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Canadá, México, Rússia, Peru, Vietnã e Chile. Somadas as produções industriais de todos os países, chega-se a metade da produção mundial, para vocês terem uma ideia do quão importantes são essas relações, essa troca cambial entre eles.
quando a previsão que eles tinham é de que até 2020 eles estivessem em pleno funcionamento, para ser o melhor bloco econômico do mundo. Atualmente talvez ele seja, mas por conta dessa pandemia e de toda a crise, eles foram um pouco brecados. Era para estar muito melhor estabelecido, onde as transações comerciais estivessem ocorrendo de maneira plena. A ASEAN, que é a Associação das Nações do Sudeste Asiático, ela foi criada em 1967 e ela é composta pelos países do Sudeste Asiático, que são a Tailândia, a Filipina, Malásia, Singapura, Indonésia, Brunei, Vietnã, Myanmar, Laos e Camboja. Vocês vão perceber que alguns países, eles participam simultaneamente de mais de um bloco econômico. E sim, isso é possível, desde que eles possuam as infraestruturas necessárias para corresponder às expectativas, sejam elas financeiras, sejam elas geográficas, de matéria-prima, enfim. A SADC, que é a Comunidade para Desenvolvimento da África Austral, ela foi criada em 1992 e ela é formada por 15 países da região sul do continente africano. A MICA, que é o Mercado Comum do Centro-Americano, foi criada em 1960 e ela é um bloco econômico da região da América Central. E o principal objetivo desse bloco é a integração econômica entre os países membros, que nesse caso é a Nicarágua, a Guatemala, El Salvador, Honduras e Costa Rica. A Aliança do Pacífico foi criada em 2012, ela é bem recente, e ele é mais um bloco latino-americano, composto pelo México, pela Colômbia, pelo Peru e pelo Chile. Benelux, vocês já devem ter ouvido anteriormente. Ele é considerado o embrião da União Europeia. E esse bloco, ele envolve a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo. Ele foi criado em 1958 e só que tiveram 2 anos ali para eles se realmente estabelecerem de fato, vindo a entrar em operação somente em 1960. A EFTA, que é a Associação Europeia do Livre Comércio, ele surgiu em 1960 também, e atualmente em 2019. Ele é composto por todos os seguintes países, que seria a Islândia, Noruega, Suíça e Liechtenstein. A União Europeia é a maior parceira comercial desse bloco. E a sede do EFTA fica na cidade de Genebra. A UEA, que é a União Euroasiática, ele é um bloco de integração política e econômica composta pela Rússia, pela Belarus e Cazaquistão, e tem como fundamento principal a união aduaneira entre esses países, que estabelece a livre circulação de serviços, produtos e pessoas. O mais novo bloco econômico, ele entrou em vigor em 2015, certo? A ECOWAS, Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, ela foi criada em 1975 e ela reúne 15 estados da África Ocidental. A integração entre esses membros é o principal objetivo desse bloco. Dessa forma, a gente percebe que todos esses blocos econômicos, eles têm em comum o fator deles quererem fazer com que todos os países membros eles sejam beneficiados e que de fato aconteça entre eles uma troca cambial de produtos e de pessoas que possa aumentar a influência deles no globo. Agora, como eu disse para vocês, o BRICS era um bloco econômico que eu queria focar mais, porque é um dos que mais caem nos vestibulares e principalmente no Enem, que vocês vão estar fazendo. E ele está relacionado às potências emergentes. O BRICS, ele é um termo utilizado para designar o grupo de países de economias emergentes, formado pelo Brasil, pela Rússia, pela Índia, pela China e pela África do Sul. BRICS, ele é um acrônimo, ou seja, a junção das iniciais de palavras que formam outro termo. O seu criador, ele foi um britânico, esse Jim Wonio, do grupo financeiro do Golden Sachs. E
aconteceu em 2001. O economista ele tentava encontrar uma forma de traduzir o conhecimento econômico que seria protagonizado naquela década por Brasil, Rússia, Índia e China. Por conseguinte, ele criou essa expressão BRIC. E naquele momento, o crescimento brasileiro ainda gerava muitas dúvidas, bem como o crescimento da Rússia também, que estava estagnada em 2001, quando foi criado. Já a China, ela apresentava taxas de crescimento elevadíssimas entre os demais e se destacava no cenário econômico mundial. Em 2001, essa expressão do BRIC, pelo Cidinho Ônio, ela foi criada sem a composição da África do Sul, porque esse termo seria capaz de designar aqueles países emergentes que teriam uma grande capacidade de investimento e que com certeza se transformariam em grandes potências econômicas até 2050. Em 2001, a África do Sul ainda não tinha essa perspectiva elevada de que poderia vir a se tornar, de fato, uma potência econômica. Em 2006, a BRIC deixou de ser apenas um termo e se tornou um acordo internacional entre os países, mas sem ainda a configuração de um bloco econômico. Foi só a partir de 2011 que os sul-africanos eles ingressaram nesse acordo interregional com o acréscimo do S no BRICS, que seria a última composição da sigla. Vale lembrar que o BRICS, de fato, eles não formam um bloco econômico, portanto, não há um mercado comum, não há acordos comerciais e alfandegários, e tampouco uma política necessariamente comum entre os integrantes. O BRICS, ele apresenta mais de 40% da população mundial e mais da metade do número de pessoas sofrendo com a fome e com a miséria atualmente. Por outro lado, esses países, eles apresentam sucessivos aumentos de IDH, que seriam os índices de desenvolvimento humano, aumento no PIB, o Produto Interno Bruto, e na renda per capita. Nos últimos anos, eles foram responsáveis por cerca de 55% do crescimento econômico mundial, cenário no qual os países desenvolvidos, por exemplo, como os Estados Unidos, eles contribuíram apenas com 20%. Desde o início da década de 2010, o que se vê é uma certa desaceleração do crescimento dos BRICS, com destaque para os baixos índices de crescimento brasileiro e pela desaceleração do crescimento econômico chinês. A isso também está somada a redução dos investimentos estrangeiros, que se direcionaram novamente para os países desenvolvidos e a outros emergentes, com destaque principalmente para o México e para a Coreia do Sul, que estão sendo grande alvo de especulação atualmente. Por outro lado, a gente observa que o crescimento do BRICS ele continua acontecendo e que nos últimos anos os seus governos eles priorizaram algumas ações mais específicas, como a melhoria das condições das suas populações em geral e o combate a problemas econômicos internos, como, por exemplo, a inflação. Se a gente for observar em alguns desses países, ela diminuiu muito. Além disso, a baixa na queda de investimentos, ela se justifica, sobretudo, pelo protecionismo adotado por esses países em tempos de crise econômica e pela ampliação dos direitos trabalhistas. Bom, em alguns deles, né? O Brasil, por exemplo, sofreu uma reforma trabalhista. Como o capital estrangeiro ele está sempre em busca de novos salários, é natural que esses investidores eles procurem outros países que tenham as leis trabalhistas, como que a gente pode dizer, mais frouxa, para ficar mais fácil a contratação da mão de obra e, consecutivamente, o crescimento do trabalho. No plano político, os países dos BRICS, eles estão cada vez mais próximos, apresentando atuações conjuntas. A gente tem que, em março de 2013, os países membros, eles debateram sobre a criação do Banco do BRICS, que ele será criado para fortalecer as suas próprias economias e de outros países subdesenvolvidos, em concorrência direta com o Banco Mundial, que seria aquele que é administrado pelo Reino Unido e pelo FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que é comandado pelos Estados Unidos. Eu trouxe aqui para vocês que o BRICS ele apresenta como características uma economia estabilizada recentemente,
uma situação política estável, uma mão de obra em grande quantidade em processo de qualificação. Isso daí reflete muito também na maneira como esses países eles foram colonizados. Por exemplo, nós tivemos uma colônia de exploração, e isso reflete na mão de obra que a gente apresenta hoje em dia. Níveis de produção e exportação em crescimento, boas reservas de recursos minerais, investimentos em setores de infraestrutura como estradas, ferrovias, portos, aeroportos, usinas hidrelétricas, o crescimento do produto interno bruto, como eu disse para vocês, índices sociais em processo de melhoria, diminuição, embora muito lenta, das desigualdades sociais, rápido acesso da população aos sistemas de comunicação, como, por exemplo, os celulares e a internet, que seria essa inclusão digital de fato, mercado de capitais, que seriam as bolsas de valores, recebendo grandes investimentos estrangeiros, investimento de empresas estrangeiras nos diversos setores da economia. Trouxe para vocês também que alguns dos objetivos desse BRICS é a institucionalização do grupo, que seria de fato eles entenderem que eles fazem parte de um todo, a criação de um banco de reservas emergenciais para os eventuais socorros econômicos, que foi o que eu disse para vocês, que estariam ali concorrendo com o FMI, com o Banco Mundial, fortalecer a economia dos países e estabelecer a cooperação nas áreas técnicas, científicas e culturais e no setor acadêmico, que foi justamente as inovações que vieram junto com a terceira revolução industrial, se a gente for parar para observar, que todas essas influências são fruto da globalização. Trouxe para vocês aqui algumas curiosidades a respeito do BRICS, que o PIB do BRICS, somados, eles equivalem a 22% do PIB mundial. A população, ela corresponde a 42% dos habitantes do planeta, que foi o que eu tinha dito antes também. A Índia, ela foi a única a manter as taxas de crescimento elevadas, atingindo até 9% do ano. Nos outros países, todos eles caíram. E em agosto de 2013, o economista Jim Wonion, ele declarou que o termo BRICS já não havia mais nenhum sentido, diante dos rumos tomados pelos países que o compunham. Ou seja, o próprio criador, o próprio criador do termo, ele não conseguiu mais acompanhar essas transformações que estavam ocorrendo no mundo, que realmente foi uma revolução. Trouxe aqui para vocês a localização dos países que compõem o BRICS, que seriam onde que eles estão localizados geograficamente, e por conta disso vocês podem compreender que é por isso que eles não formam um bloco econômico. O Brasil está afastadinho aqui, a África do Sul aqui embaixo, mais está pertinho ali a Índia e a Rússia. E a gente tem que lembrar sempre, tentar trazer para nós essa questão do Brasil, de como que estão as coisas atualmente. O Brasil, ele é um dos países que mais ganha com o aumento do intercâmbio com os outros do BRIC, porque ele participa de modo crescente como fornecedor de alimentos e de matérias-primas, porque nós somos ricos na matéria-prima necessária para outros países que eles não possuem. Nos últimos anos, por exemplo, a exportação do agronegócio brasileiro para a China, ela foi liderada pela soja, pela carne de porco e cresceu em 450%. No entanto, o Brasil ele é considerado uma incógnita pelos analistas econômicos, especialmente quando a gente está falando sobre a capacidade para lidar com os seus 3 principais problemas, que seria a carga tributária pesada, que são os impostos de importação e exportação, que são enormes, a infraestrutura precária, porque querendo ou não, a gente não tem um investimento de fato nas áreas que realmente são necessárias, e o maior problema seria a educação deficiente. Nós não temos investimento em educação, então é impossível prever como que a gente vai estar daqui 10 anos, quiçá até 2050. Certo, pessoal? Eu disponibilizei essa aula para vocês, bem como disponibilizei também exercícios a respeito do tema. E o gabarito também, já está tudo prontinho, certo? Agradeço vocês pela atenção, ótimos estudos e nós nos vemos na próxima aula. Uma boa semana para vocês.